Audiolivro A Chave da Virada. Guia prático para melhorar sua saúde emocional. De Marcelo Niek e Bruno Raso. Capítulo 7. Você se considera uma pessoa ansiosa? Está sempre roendo as unhas ou balançando as pernas na expectativa do que pode ou vai acontecer? A ansiedade é uma disfunção do medo, que, em vez de nos alertar para uma ameaça, se torna limitante e paralisante, antecipando o sofrimento de possíveis problemas futuros. É um dos transtornos mentais mais comuns em todo o mundo, afetando indivíduos de diferentes idades, culturas, lugares e estratos sociais. Estima-se que acometa cerca de 5% da população do planeta, mais de 300 milhões de pessoas. A ansiedade é uma presença constante na vida moderna. Provavelmente você conheça alguém que sofra com esse problema. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos têm sua porção. O mundo está ansioso. Comentamos esse assunto com tanta naturalidade que gera a impressão de que a ansiedade é parte normal da vida. Assim, justificamos nossos medos e limitações e passamos a consumir medicamentos desenfreadamente, vivendo em uma realidade paralela, criada por uma visão distorcida da realidade. A ansiedade muda a forma de ver o mundo. Ilusão de ótica. Em uma definição simples e direta, a ansiedade é uma forma de medo. O medo é uma reação biológica essencial, uma função básica do nosso sistema nervoso. Ele se estabelece diante de uma ameaça concreta e dispara uma cadeia de reações fisiológicas para nos preparar diante da ameaça. Basicamente, o medo nos prepara para a luta ou a fuga. Em outras palavras, o medo é fundamental para a sobrevivência. Ao identificarmos uma situação de perigo, tomamos atitudes para evitar que aquela ameaça nos atinja. Essa noção do medo, quando biologicamente adequada e equilibrada, nos protege de muitas situações. Durante a adolescência, por uma série de transformações biológicas adaptativas naturais da idade, diminuímos nossa sensibilidade ao medo, como uma forma de preparação para a vida adulta. Isso é um recurso para sair do ninho. Por isso, o cérebro adolescente dá mais atenção às recompensas em potencial vindas de uma escolha arriscada. Ao mesmo tempo, minimiza os custos dessa decisão. Exatamente por esse motivo, os adolescentes são mais impetuosos e se expõem a situações de risco mais vezes. Por outro lado, quanto mais a idade avança, mais aumenta a sensibilidade ao medo, o que nos protege dos riscos associados às limitações físicas evidentes da idade. Portanto, de maneira geral, o medo é bom e necessário. Ele nos protege e contribui para a sobrevivência e se adapta a cada fase da vida, modulando nossas reações de acordo com as limitações e os recursos disponíveis. O medo é uma grande dádiva do Criador e um recurso fundamental para nos posicionar ante as ameaças. O problema começa quando há uma disfunção nos mecanismos de medo. A emoção que deveria ser fundamental para nossa sobrevivência passa a ser um problema quando se torna limitante e paralisante. Isso pode acontecer por duas vias distintas. 1. Quando perdemos a capacidade de avaliar corretamente a proporção entre a ameaça e nossas aptidões. Ou 2. Quando perdemos a capacidade de identificar corretamente as ameaças como elas realmente são. Reforçando, a ansiedade nada mais é do que uma disfunção do medo. Como uma ilusão de ótica, passamos a ter um medo completamente desproporcional às ameaças que identificamos ao redor. Por exemplo, existe o medo de lugares fechados ou lugares abertos, o medo de estar com outras pessoas e até mesmo a fobia de formigas, entre tantos outros. Às vezes, passamos a imaginar a existência de certas ameaças como se fossem reais, sofrendo por antecipação, como o medo de esquecer o conteúdo estudado para uma prova, o medo de passar vergonha ou o medo de ser demitido.
Obviamente, coisas assim podem ocorrer, mas o problema é quando o medo de elas acontecerem se torna limitante, ainda que não haja nenhum sinal à vista. O medo das consequências de um possível problema passa a ser um problema real em si, alterando o comportamento e trazendo prejuízos evidentes às funções cognitivas, às relações interpessoais e às atividades do cotidiano. De certa forma, funciona como se a possibilidade de algo ruim do futuro invadisse o momento presente, fazendo-nos mal. E é por isso que a ansiedade é uma antecipação nociva do futuro. A crença na existência ou na possibilidade da chegada de um problema que não existe de fato parece tão real e verdadeira que passa a integrar a realidade objetiva do indivíduo. Esse sentimento, que se desenvolve no nível mental, sem a existência de um problema real ou situação externa concreta e proporcional que esteja nos ameaçando ou colocando nossa sobrevivência em risco, nos escraviza. A mente se torna prisioneira de si mesma, em um loop infinito. Pensamentos ruminantes, intrusivos, tomam conta da mente e, de maneira geral, a ansiedade consome nossa saúde. Atitudes que geram ansiedade: consumismo, comprar coisas por impulso ou para se sentir melhor, mesmo sem precisar, se torna um vício que alimenta a ansiedade. Materialismo, quando o valor pessoal sai do ser para o ter, nunca ficamos satisfeitos com quem somos, e isso provoca ansiedade. Individualismo, pensar somente em si, buscando satisfação imediata, aumenta a ansiedade. Perfeccionismo, cobrar-se demais e não ser tolerante consigo é um gatilho para a ansiedade. Comparação, o hábito de se comparar aos outros, ainda mais com o que se vê nas redes sociais, gera uma preocupação constante que alimenta a ansiedade. Sono irregular, dormir menos para fazer mais coisas acelera a ansiedade. Má alimentação, comer muitos alimentos doces, beber álcool ou café promovem a ansiedade. Sedentarismo, não se exercitar faz mal à saúde e fortalece a ansiedade. Uma doença, diferentes apresentações. A ansiedade varia em formas e intensidades, todas ligadas ao medo, mas com sintomas distintos. Deve ser entendida como um espectro de manifestações de diversos tipos. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, preocupação e estresse constante sem motivo claro, que afeta a rotina. Fobias, medos específicos e intensos que impedem de enfrentar o objeto ou a situação temida. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ansiedade com pensamentos e atos compulsivos e temor de perder o controle ou causar mal. Síndrome do pânico, crises agudas de ansiedade com sensação de morte iminente, similar a um ataque cardíaco. Esse subtipo é menos comum. Manifestações da ansiedade e seus sintomas. TAG, fadiga, tensão muscular, palpitação ou frequência cardíaca acelerada, sudorese, dor de cabeça, dificuldade de concentração, insônia, perda de memória, irritabilidade, inquietação, disfunção sexual, náuseas, dores gástricas ou diarreia, medo inespecífico. Pânico, dor ou desconforto no tórax, sensação de engasgo, palpitações ou frequência cardíaca acelerada. Sudorese, medo de enlouquecer ou de perder o controle. Estranhamento de pessoas conhecidas, agitação ou arrepios, sensação de dormência ou formigamento, vertigens, instabilidade postural ou desmaios, falta de ar ou sensação de asfixia, tremores ou espasmos, náuseas, dores gástricas ou diarreia, medo de morrer. TOC, movimentos repetitivos, repetição persistente de palavras ou ações,
acumulação compulsiva, agitação, hiperatividade, hipervigilância, impulsividade, agressividade, isolamento social, comportamento compulsivo, organização exagerada, pensamento acelerado, pesadelos, repetição incessante de pensamentos. A tendência aos extremos. Um aspecto importante da ansiedade é a tendência que algumas pessoas desenvolvem de praticar atitudes extremas por meio da compulsão. A compulsão é um comportamento repetitivo sem uma motivação específica, estimulado pelo prazer e que não tem os freios normais da racionalidade. Ou seja, a pessoa sabe que não deveria fazer, mas faz mesmo assim, e muitas vezes. Chamamos de fissura ou desejo incontrolável e irreprimível de tomar certas atitudes em busca de aplacar essa necessidade mental que impele o indivíduo a uma prática repetitiva. Simplesmente, a pessoa sente que precisa fazer. É mais forte do que ela. Existem vários tipos de compulsão que podem se manifestar nas pessoas ansiosas. Tipos de compulsão: comer, roer unhas, uso do celular, acumulação, trabalhar, sexo excessivo e masturbação, mentir, jogos e apostas, procedimentos estéticos, compras, arrancar cabelos, exercício físico. Combinação explosiva. Misturar álcool, cafeína e açúcar pode destruir a saúde mental. A cafeína dá uma falsa energia, enquanto o açúcar ilude com prazer instantâneo. O álcool, por sua vez, finge relaxar, mas na verdade torna a mente confusa e pode levar a comportamentos estranhos. Juntos, eles sabotam o equilíbrio emocional, gerando um bem-estar ilusório. Essa combinação é uma bomba para a estabilidade emocional, alimentando a ansiedade que cresce em nós. Sem notar, caímos em um ciclo destrutivo, consumindo-nos cada vez mais. O que parece ser alívio é, na verdade, o veneno que nos intoxica. Superando a ansiedade. Diversas atitudes e ações podem nos ajudar a lidar com a ansiedade. Não é um processo fácil nem rápido, mas é possível. Será necessário desconstruir o longo caminho pavimentado às custas da fragmentação de nossa saúde emocional e reconstruir o caminho da estabilidade. Alguns dos itens a seguir já foram comentados anteriormente, mas são outra vez apresentados por serem indispensáveis também para se lidar com a ansiedade. 1. Admita o problema. Admitir nem sempre é fácil, mas, por mais doloroso que seja, é o primeiro passo. A ajuda pode ser de várias formas, e este livro é uma delas. Outras formas incluem pessoas próximas, como um parente, um amigo ou alguém de um núcleo comum, como a igreja, o condomínio, o trabalho ou alguma atividade rotineira. Também considere seriamente buscar a ajuda profissional de um psicólogo. Ele saberá avaliar seu caso, orientar em outras medidas e poderá indicar a necessidade de consultar um médico psiquiatra para atuar conjuntamente. 2. Cuide do sono. Uma boa noite de sono é fundamental para superar a ansiedade. O sono atua como um reparador natural da mente, impactando não apenas a saúde emocional, mas também diversos outros aspectos da saúde, como o metabolismo e a imunidade. Confira na página 21 os passos para uma boa higiene do sono. Regular o sono é um desafio para as pessoas que lutam contra a ansiedade, mas é um passo necessário. Uma das maiores dificuldades para isso será lidar com os pensamentos intrusivos e recorrentes, sobre os quais indicaremos uma estratégia a seguir. Pode ser também que, em alguns casos identificados por orientação médica, seja necessário o uso de medicações por algum tempo, a fim de ajudar na indução e manutenção do sono. 3. Controle os pensamentos intrusivos e recorrentes. Pensamentos intrusivos são aqueles que surgem repentinamente, sem relação com o momento. De maneira geral,
têm algum aspecto negativo e destrutivo. São muito comuns em casos de ansiedade e se tornam recorrentes com frequência cada vez maior, conforme o quadro ansioso evolui. Lidar com os pensamentos intrusivos é como ensinar um animal de estimação a se comportar. É preciso repreendê-lo várias vezes. Os pensamentos vêm e devemos repeli-los. Então, eles vêm de novo. Por várias vezes, eles virão novamente. E em todas elas, temos que repeli-los, quantas vezes forem necessárias. Eles se enfraquecem e não vêm mais com tanta frequência, até que finalmente chegarão ao ponto em que não voltarão mais. Não podemos alimentar os pensamentos intrusivos. Se cedermos, eles ganharão força e invadirão nossa mente. Será uma batalha. No começo, para a mente ansiosa, isso será um grande desafio, porque esses pensamentos virão carregados de toxicidade. Porém, se os enfrentarmos, ganharemos resistência até conseguir superá-los. 4. Adote uma rotina de atividade física regular. Assim como o sono, a atividade física exerce um papel fundamental na cura e estabilização do organismo. Ela atua em sinergia com o sono, promovendo diversos benefícios por meio da produção de substâncias endógenas. Além disso, serve como um mecanismo de escape para aliviar e eliminar diversos sintomas da ansiedade. Não podemos negligenciar essa ferramenta extraordinária para a mente e o corpo. 5. Beba água pura e alimente-se de forma saudável. A água atua como um poderoso purificador natural, eliminando toxinas e impurezas do nosso corpo. Portanto, beba água pura com frequência e sem hesitação. Em paralelo, elimine o consumo do trio bomba: álcool, açúcar e cafeína. Retire completamente essas substâncias de sua vida. Opte por frutas, legumes e vegetais, além de castanhas e outros alimentos leves e saudáveis. Evite ao máximo tudo o que for artificial ou processado. Ao fazer isso, você sentirá seu corpo se transformar e reagir positivamente aos novos hábitos. 6. Desenvolva a espiritualidade. Em nosso íntimo residem anseios espirituais que clamam por atenção. No entanto, costuma-se relegar essa dimensão a um segundo plano. A conexão com o sagrado, a reverência ao divino, nutre a vida com paz e serenidade, acalma a mente, aquieta o coração e gera um estado de profunda estabilidade. Uma vivência espiritual autêntica cultiva a saúde e fortalece a resiliência. Fazer parte de uma comunidade espiritual acolhedora promove a paz interior. Tudo isso é um poderoso auxílio no processo de vitória contra a ansiedade. 7. Pratique a ressignificação. Ressignificar quer dizer dar um novo sentido. Não podemos mudar os fatos passados, mas temos como dar um novo significado para eles. Nosso passado não nos determina. Quem fomos, como fomos criados ou mesmo as experiências ruins que tivemos não definirão quem somos hoje. É uma questão de escolha. Escolha o simples. Liberte-se da necessidade de provar algo para quem quer que seja. Escolha ser você, com seus defeitos, fraquezas, qualidades e habilidades. Aceite que pode errar ou falhar, porque isso faz parte da vida, o que não significa que você não deva buscar melhorar. Entenda que, mesmo com problemas, a vida é um dom que deve ser desfrutado. Reflita sobre isso e liste as atitudes que precisa tomar. Tome decisões e se concentre nos resultados, não nas hipóteses. Fuja da armadilha do "e se?". E se eu tivesse falado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse aproveitado? E se eu tivesse aceitado? E se eu tivesse cancelado? E se eu tivesse ouvido? Tudo na vida poderia ser diferente se tivéssemos tomado decisões diferentes. Sempre. É importantíssimo entender isso. Não adianta viver remoendo as decisões, crucificando-se com as preocupações. Precisamos tomar decisões, assumir as consequências e corrigir o que for necessário. A mente ansiosa
fica divagando no mundo das hipóteses, intoxicando a vida e postergando decisões a todo instante. Reflita nesses passos para a ressignificação e os aplique em seu dia a dia. A aceitação. Aceite que os fatos ocorreram e não podem ser mudados. O que aconteceu já passou. Agora você precisa decidir como lidar com isso. Positividade. Olhe para o lado bom de cada coisa, ainda que negativa. Procure entender o aprendizado com todas as experiências que ele inclui, até as ruins. Mesmo as perdas nos ensinam, e os momentos que tivemos com boas experiências ou relações devem nos inspirar gratidão. Esperança. Concentre-se no futuro, no que pode ser feito daqui para frente. Transforme os sentimentos ruins em uma oportunidade de crescimento para construir experiências melhores. 8. Elimine os gatilhos. Gatilhos são objetos, lugares ou mesmo pessoas que, de alguma forma, disparam em nós uma cadeia de emoções destrutivas que alimentam a ansiedade. Os gatilhos precisam ser identificados e, passo a passo, retirados de sua vida. Afaste-se de tudo o que é tóxico para você. Talvez você não imagine, mas descobrirá que isso é menos doloroso e muito mais libertador do que pensa. Quando somos repetidamente machucados, perdemos a capacidade de entender que aquele gatilho nos machuca e passamos a acreditar que ele precisa fazer parte de nossa vida. Isso é uma visão distorcida, mas real e presente na vida dos que lutam contra a ansiedade. 9. Defina e pratique rotinas. Um dos grandes antídotos para a ansiedade é o estabelecimento de rotinas. Quanto mais coisas puderem ser feitas de maneira rotineira, tanto mais será fácil para o cérebro ansioso baixar sua rotação e se adaptar. Isso não significa uma obsessão por rotinas. Se assim fosse, criaríamos outro problema. Praticar rotinas significa ter o hábito de se planejar para executar as tarefas da vida de maneira organizada. Na maior parte das vezes, rotinas ajudam a não gastar tempo e energia com coisas pequenas e repetitivas. Desse modo, você concentra seus esforços em coisas que realmente demandam sua atenção. Procure organizar a vida para que ela se torne o mais previsível possível. Pequenas atividades que podem ser feitas da mesma maneira ajudam a mente ansiosa a relaxar. Organize com antecedência seu cardápio. Faça um orçamento familiar. Planeje as férias com antecipação. Combine rotinas no trabalho. Faça um check-up médico anual. Cada detalhe que conseguir organizar em sua vida será um fator de proteção extra contra a ansiedade. 10. Procure ajuda profissional. A terapia profissional com um psicólogo ajudará muito. Será um ponto de apoio relevante para ajudar a restabelecer algumas pontes quebradas em sua estabilidade emocional. Esses caminhos precisam ser restaurados, a fim de que você possa voltar a sorrir sem medo. Um psicólogo poderá orientar as melhores opções terapêuticas disponíveis e ser um ponto de apoio para a mudança. Além disso, por ser alguém que está olhando de fora do problema, poderá ajudar a identificar os gatilhos e oferecer alternativas para lidar com eles. 11. Use medicamentos quando necessário. Em casos específicos, a jornada de recuperação da ansiedade pode ser auxiliada por medicamentos, sob a orientação de um médico de confiança. Encare as medicações devidamente prescritas como agentes que protegem sua mente, ajudam a manter o ritmo correto e oferecem suporte em momentos desafiadores. Não há motivo para vergonha ou receio. Os medicamentos, quando indicados por um profissional experiente e competente, são ferramentas valiosas para superar a ansiedade. Mas lembre-se, jamais utilize medicamentos sem acompanhamento médico. O uso inadequado pode trazer riscos e comprometer sua recuperação. Priorize a segurança e o cuidado profissional para uma recuperação plena. A chave da virada. O profeta Elias emerge como uma figura preeminente.
Ele foi um dos grandes reformadores religiosos de todos os tempos, cuja missão era levar as pessoas de volta para Deus. Seu nome significa "O Senhor é o meu Deus". Elias viveu honrando esse significado e cumprindo sua missão. No entanto, não estava isento da ansiedade ao enfrentar inimigos e incertezas. Foi chamado para ser profeta, porta-voz da palavra divina, com a missão de transmitir uma mensagem de juízo e esperança em um tempo de seca. Naquela ocasião, a fome e a escassez já duravam 3 anos e meio. O Monte Carmelo, às margens do Mediterrâneo, foi o cenário da coragem e valentia mostradas por Elias, o único representante de Deus que enfrentou o rei Acabe, Baal e seus profetas. Elias orou e confiou no poder de Deus, que fez descer fogo sobre o sacrifício. Essa manifestação milagrosa de amor e poder deveria ter acompanhado Elias pelo resto de sua vida. No entanto, poucos dias depois desses eventos, testemunhamos o momento mais difícil do ministério do profeta, quando, desanimado e abatido, ele fugiu para o deserto desejando a morte. Contudo, nessas circunstâncias tão difíceis, Deus não o abandonou. Na verdade, ele o sustentou com variados recursos para fortalecer sua saúde emocional. Elias sofreu o ataque de ira da rainha Jezabel, que o perseguiu e tentou matá-lo. Ele escapou como pôde para salvar sua vida. A fuga ocorreu sob o calor sufocante do deserto, e o profeta chegou a um arbusto de zimbro, semelhante a um cipreste. Ali, cansado e esgotado, desejou morrer para não prolongar sua agonia. Seu cansaço e dor psíquica eram tão intensos que ele adormeceu. Um anjo do Senhor foi até Elias, acordou e lhe deu comida. Essa cena se repetiu por 40 dias. Assim como em ocasiões anteriores, Deus enviou o sustento a Elias em sua própria casa, para que ele sobrevivesse. Nosso Senhor sempre se preocupa com as necessidades de seus filhos. Com a comida que o anjo lhe havia dado, Elias conseguiu se recuperar e continuar sua jornada até chegar ao Monte Horebe, ou Sinai, onde pôde descansar. Em sua estressante jornada, ele encontrou refúgio em uma caverna, onde fez terapia dialogando com o Senhor. O grande terapeuta universal prescreveu que ele saísse da caverna. Lá fora, ele pôde ver, ouvir e sentir como Deus se manifestava na natureza por meio de um forte vento, de um grande terremoto e, por fim, do fogo. Naquele momento, Deus instruiu Elias a ir ao deserto de Damasco. Esse deserto estava fora do alcance daqueles que queriam prejudicá-lo, Acabe e Jezabel, de maneira que ele se encontraria completamente afastado do perigo. Deus lhe confiou uma missão em favor dos futuros reis da Síria e de Israel. O profeta também encontraria Eliseu, a quem deveria preparar, formar e acompanhar como seu discípulo e sucessor. Deus, como o supremo terapeuta, concedeu fé a Elias e o ajudou a desenvolvê-la, sustentando-o com seu anjo e também provendo água, comida, diálogo e acompanhamento. É interessante notar como o Senhor agiu por intermédio de elementos naturais, como a água, o alimento, o descanso e o exercício físico, e por meios sobrenaturais, como os milagres, usando corvos para levar comida para o profeta. Os corvos sempre buscam sua comida, mas, por ordem divina, essas aves levaram o alimento aonde se encontrava aquele precioso servo de Deus. Extraímos dessa narrativa uma mensagem clara: não importam quais sejam as nossas circunstâncias, Deus sempre está conosco, seja no deserto mais escaldante, na caverna mais escura, na tempestade mais feroz, na solidão mais profunda, na fragilidade mais vulnerável, na impotência mais absoluta, na ansiedade mais exposta ou na menos visível, nos momentos mais baixos ou nos mais altos de nossa vida, nos montes ou nos vales. Deus é, ao mesmo tempo, o médico, o remédio e o tratamento. É um amigo fiel que não nos abandona. Ao contrário, ele nos sustenta, protege, restaura e cura. O apoio natural e sobrenatural concedido a Elias também é oferecido a nós. Você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance,
como se tudo dependesse de você e, ao mesmo tempo, pode confiar como se tudo dependesse de Deus. Muitos são como o termômetro, apenas informam, mas não fazem nada para mudar a história. Outros são como o termostato, não estão sujeitos às circunstâncias do ambiente, estão sempre de bom ânimo e satisfeitos, prontos para transformar o ambiente. São como o sal, que dá sabor ao alimento, ou como a luz, que ilumina transformando a escuridão. Muitas canções que deixam marcas e influenciam positivamente surgiram da adversidade humana. Lindsay Terry conta a história de Mary Jo Wilke, que, aos 5 anos, já sabia tocar piano de ouvido. Quando ela tinha 14 anos, seu pai foi diagnosticado com câncer. 3 anos depois, ele faleceu. Com dor e esforço, a jovem cuidou de sua mãe e continuou com sucesso seus estudos universitários e musicais. Com pouco tempo de casamento, seu esposo, que era piloto de aviões, perdeu a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 37 anos, Mary Jo era uma das principais compositoras da indústria da música country. Casou-se novamente, teve um filho e escreveu mais de 400 canções. Em meio a aclamações e à riqueza, Mary Jo abandonou sua fé e se afundou na bebida. Tentou se suicidar várias vezes, mas o Senhor, em sua misericórdia, salvou sua vida e ela voltou para Deus. Aos 53 anos, Mary Jo escreveu sua canção mais famosa, Um Dia de Cada Vez. Tradução livre. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Ajuda-me a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Rapidamente, essa canção se espalhou por todo o mundo. Embora cada dia possa trazer desafios aparentemente insuperáveis, a promessa de Deus é infalível. Vivamos com uma atitude positiva e de forma otimista, um dia de cada vez, pois o Senhor está no controle. Entregue hoje sua vida a Ele. Como praticar atividades físicas regularmente? Escolha uma atividade de que você goste. Encontre uma atividade que seja agradável para você. Pode ser uma modalidade esportiva, caminhada, corrida, natação, academia, entre outras opções. Comece devagar. Se você é novo na prática de atividades físicas, comece com sessões curtas e menos intensas, para evitar lesões e permitir que seu corpo se adapte gradualmente. Estabeleça um horário regular. Escolha um horário específico para o exercício diário. A consistência torna mais provável que se torne um hábito. O mais importante é a regularidade e não a quantidade. Crie um plano. Planeje com antecedência quais atividades você fará em cada dia da semana. Ter um plano ajuda a driblar a procrastinação. Encontre um parceiro de exercícios. Ter um amigo, colega ou membro da família como parceiro de exercícios pode aumentar a motivação. Fazer uma atividade acompanhado aumenta significativamente as chances de sucesso. Faça de uma maneira recreativa. Introduza elementos recreativos em suas atividades físicas, como ouvir música, assistir a algo edificante ou exercitar-se em parques agradáveis. Experimente diferentes modalidades. Se uma atividade não lhe agrada, tente outras. A variedade ajuda a evitar o tédio. Acompanhe seu progresso. Mantenha um registro de seu progresso, seja por meio de um aplicativo diário ou planilha. Notar seu crescimento é motivador. Não desista após um dia ruim. Se você perder um dia de exercício ou tiver uma sessão mais difícil, não desista, continue no dia seguinte. E não deixe que um contratempo ocasional afete seu compromisso. Crie o hábito de se recompensar. Defina recompensas para quando atingir marcos específicos, como comprar roupas novas de exercício ou se premiar com um descanso extra.